Pai, que não seja a carne, mas que seja o Espírito, Senhor. Pai, eu te peço que nessa noite os nossos olhos e ouvidos, Senhor, estejam abertos para ouvir, Senhor, o que o Seu Espírito, Senhor, quer falar conosco, Pai. E que nós possamos gravar, Senhor, cada palavra, Senhor, na tábua, Senhor, do nosso coração, Pai. E que nós possamos sair daqui cheios, Pai. E que nós possamos sair daqui, Senhor, que nós aprendemos, Senhor, mais de Ti, da Tua palavra, para que nós possamos, Senhor, ministrar também, Senhor, para outras vidas lá fora. Por isso eu te peço desde já, Pai, abençoa o Teu servo, Pai, em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia em João 3, verso 5. João 3, verso 5. Vamos falar de eternidade, vamos falar do reino de Deus, vamos falar das obras do Seu Espírito na vida da igreja, vamos falar de encher as nossas vidas com a presença do Espírito, amém? João 3, no verso 5, eu peguei esses versos tão conhecidos já, mas para falar algo profundo aqui na questão da nossa vida espiritual. João 3,5 diz assim, o próprio Jesus falando: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Pode tomar o seu assento. Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Olha, quando Jesus disse isso aqui a Nicodemos, ele não compreendeu. Ele não compreendeu porque ele ainda não estava preparado para compreender. O Espírito Santo ainda não havia aberto o seu entendimento. Mas uma coisa eu digo, Nicodemos estava com sede. Ele foi até Jesus e falou: mestre, ninguém pode fazer as obras que o Senhor está fazendo se este não vier de Deus. Então veja que o Espírito Santo abriu o entendimento dele um pouquinho para que ele tivesse mais sede. E agora ele busca Jesus de noite. Você vê que ele ainda não está preparado, ele ainda tem medo. Ele ainda tem medo de ser visto com Jesus, ele ainda não foi liberto da sua vida carnal, mas ele tem sede, ele tem fome do Espírito. E aí Jesus fala para ele: olha, eu estou dizendo para você a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E ele ficou pensando: como assim nascer de novo? Como assim nascer de novo? O que nasce da carne é carne, ou seja, pessoas naturais, pessoas comuns, pessoas incrédulas, pessoas sem temor, com apenas um conhecimento humano. Estes são carne. Estes são carne. E quem é carne não pode compreender as coisas do Espírito. É impossível que pela carne alguém compreenda as coisas do Espírito. Não há. As pessoas podem até acreditar em Deus, as pessoas podem até crer que Jesus Cristo existiu, viveu sobre essa terra, mas isso não é o suficiente. Não é o suficiente para compreender o reino de Deus. Precisa receber o Espírito Santo para isso. Precisa receber o Espírito Santo. Se o ser humano não receber o Espírito Santo no seu interior, ele não vai entrar no reino de Deus, mesmo que ele acredite em Deus. É isso aí. Mesmo que ele acredite em Deus, se ele não receber o Espírito Santo, ele não pode herdar o reino de Deus. Mesmo que ele seja uma pessoa frequentadora da igreja, se ele não receber o Espírito Santo, ele não pode entrar no reino de Deus.
ele não pode entrar no reino de Deus. É impossível. É impossível. Mesmo que ele faça boas obras, mesmo que ele pratique o amor, se ele não receber o Espírito Santo, ele não pode entrar no reino de Deus. Por isso que naquele dia muitos vão bater na porta, muitos vão clamar: Mestre, Senhor, Jesus. E Jesus vai dizer: eu não conheço vocês. Por que Jesus vai dizer para eles: eu não os conheço? Porque eles não receberam o Espírito Santo. Somente aquele que recebe o Espírito Santo quando crê é que pode ser participante da vida eterna. Não há outro jeito, não tem outra maneira. Não tem outra maneira. O que nasce da carne é carne, ou seja, as pessoas naturais. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Eu vou mais um pouquinho adiante. Esse texto é tão fantástico, sempre fala comigo, sempre me enche da presença de Deus. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito, ou seja, eles são guiados pelo Espírito. E uma pessoa natural, uma pessoa carnal, não entende a vida de uma pessoa espiritual. Uma pessoa carnal não consegue entender o porquê que aquela pessoa está na igreja, não consegue entender porquê que aquela pessoa, ainda mesmo diante de sofrimentos, confia em Deus, mesmo diante de lutas, continua confiando em Deus, continua fazendo a vontade de Deus. Então a pessoa carnal começa a ficar questionando: como assim? As pessoas carnais do Velho Testamento são citadas muitas vezes, e num dos salmos perguntam para o salmista: aonde está o teu Deus? Olha a sua dor, olha o seu sofrimento, onde é que está o teu Deus? Aonde ele está? Então a pessoa carnal questiona, ela não consegue entender, porque na mente de uma pessoa carnal, se Deus existe, quem crê nele, quem anda buscando a presença do Espírito Santo, esse alguém deveria viver muito bem, esse alguém deveria ser uma pessoa rica, essa pessoa deveria ser abastada de saúde, de paz, de tudo que é riqueza. Na mente de uma pessoa carnal, uma pessoa que realmente tem Deus, não deveria sofrer. E aí entram os ateus, que não creem em Deus, entram as pessoas céticas, que de tudo duvida, porque se Deus existe, por que é sofrimento? Se Deus existe, por que está desse jeito? Por que está daquele jeito? Porque são pessoas carnais, não conseguem compreender. Só os que têm o Espírito Santo conseguem entender, conseguem compreender e aceitar que as coisas são assim, porque devem ser assim, porque é assim que será até que Cristo volte. Quem tem o Espírito Santo sofre, mas não perde a sua fé, sofre, mas não desiste da caminhada. Quem tem o Espírito Santo passa lutas, e não são poucas, mas está sempre de pé, porque crê, porque confia, e assim o Espírito Santo o mantém. Entende? Então, a pessoa carnal não pode conhecer isso. E aí no 9, veja que o Nicodemos ainda é carnal. Ele tem assim umas brechinhas que foram abertas para ter sede e fome de Deus. Ou seja, ele está no princípio de uma conversão. Nicodemos está passando pelo início da sua conversão. Ele ainda não está convertido, ele ainda não recebeu o Espírito Santo, mas o Espírito Santo já está iluminando um pouquinho a mente dele. Mas neste momento aqui, quando Jesus fala nascer de novo, precisa nascer de novo, ele diz: como pode ser isso? Jesus diz: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? O que Jesus falou? Você é conhecedor. Você conhece os pergaminhos da palavra. Você conhece os livros da lei. Você conhece os livros dos profetas. Você sabe das profecias. Você é mestre em Israel.
Você é um mestre, você é um entendedor e não consegue compreender estas palavras que eu estou dizendo para você? Assim asseguro que nós falamos do que conhecemos, disse Jesus, e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Ou seja, ele não compreendia o nascer de novo. Ele não sabia como é que se nascia de novo. Ele chega a dizer aqui: como eu, sendo velho, vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer outra vez? Veja que ele era um homem totalmente carnal. E não adianta, você vai falar de Jesus para muita gente, você vai falar da tua fé para muitas pessoas, e muitas pessoas não vão compreender o que você está falando. Não vão entender. Mas tudo bem, continue falando. Porque quando você está falando do amor de Jesus, quando você está falando da sua fé, quando você está dando testemunho do que Cristo tem feito na sua vida, você está plantando uma semente e regando essa semente. Muitas pessoas não compreendem, a maioria delas não compreende, não entende e até zomba. Mas não faz mal, continue falando, continue insistindo, porque no meio dessas pessoas existem aqueles que vão crer. Existem aqueles que vão ficar como Nicodemos. Não, ninguém pode ter a vida transformada como a tua se esse alguém realmente não tiver a presença de Deus na sua vida. Eles vão ter sede, alguns deles vão ter fome, e então eles vão buscar como Nicodemos buscou, até chegar o momento X, em que o Espírito Santo vai abrir totalmente o seu entendimento, e ele vai declarar Jesus como seu Salvador, e vai receber também o Espírito Santo na sua vida, e mais um salvo se acrescentará no reino de Deus. Mais um salvo vai se acrescentar no reino de Deus. Entendeu, irmãos? Eu quero falar exatamente sobre o Espírito Santo aqui. Nascer de novo. Receber o Espírito Santo. Isso é o novo nascimento. Negar a sua vida terrena. Renunciar à sua vida de pecado. Aceitar Jesus. Crer em Jesus. Clamar por Jesus. Então este nascerá de novo, porque o Espírito Santo vai encher a sua vida, vai encher a sua vida. Só assim alguém pode herdar a vida eterna. Não há outro caminho, não tem outro jeito, não tem outro jeito. Amém? Muito bem. Eu acredito que somos salvos aqui. Acredito eu que todos que estão aqui um dia entregaram suas vidas para Jesus. Eu creio que você tem buscado, talvez com pouca força, mas tem orado, não tem deixado de acreditar, porque você recebeu o Espírito Santo quando creu. Ele passou a habitar na tua vida quando você creu. Mas talvez você não esteja com frequência buscando o enchimento. Talvez você e eu não estejamos com frequência buscando o encher desse Espírito para permanecermos de pé, firmes e inabaláveis. Irmão e irmã, como será que estava a vida de Paulo quando ele foi levado para o matadouro? Como é que será que estava Paulo e o Espírito Santo? Como é que será que estava a intimidade de Paulo? A história diz, a Bíblia não, mas a história diz que Paulo foi degolado, cortaram a sua cabeça, ele vivo. Ele foi ameaçado e foi condenado a esse tipo de morte. Imagine como é que estava a mente de Paulo. Será que ele estava assustado? Será que ele estava abalado? Será que ele estava querendo fugir? Será que ele estava querendo se esconder? Não. Ele mesmo já sabe. Quem tem o Espírito Santo e vive buscando o enchimento desse Espírito, é guiado pelo Espírito, é lembrado pelo Espírito, é avisado pelo Espírito. É avisado. Então Paulo, numa das cartas, ele diz assim: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé.
Ele nesse texto está exatamente dizendo: chegou o meu tempo. O que eu tinha que fazer eu fiz, eu terminei, eu completei. Então ele já está aguardando a morte. E ele então, em seguida, é levado para ser assassinado e cortam-lhe a cabeça. Ele estava cheio do Espírito Santo. Estava cheio do Espírito Santo. O que dizer de Estevão, que foi o primeiro dos mártires? Estevão era um diácono. Ele tinha sido levantado pelos apóstolos a ser diácono, mas a Bíblia diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E este, quando foi confrontado pelos fariseus, ele abriu a sua boca e falou de maneira extraordinária, por muitos minutos, de maneira extraordinária, falou do começo lá do Velho Testamento até chegar em Jesus, falou de uma maneira extraordinária e ninguém conseguia calar a sua boca. Só quando ele terminou o seu sermão, foi que estes pegaram pedras e começaram a lhe atirar. E o livro de Atos dos Apóstolos nos informa que Estevão, enquanto estava sendo apedrejado, olhou para cima e viu o céu aberto e Jesus olhando para ele de braços abertos. E Estevão, imagina, está com medo, está sentindo dor, está pedindo, misericórdia. Não! Pedro abre a boca e diz a Jesus: perdoe eles desse pecado. Perdoe eles desse pecado. E aí então ele dorme. E um anjo do Senhor leva a sua alma para o terceiro céu. Todos eles. Pedro, quando foi morto, antes de ser morto, ia ser crucificado, diz a história, não a Bíblia, porque a Bíblia não conta como alguns desses homens morreram, mas a história diz que Pedro ia ser crucificado como Jesus e ele não se sentiu digno. Ele disse: eu não quero ser morto assim, eu não me sinto digno de morrer como o meu Senhor, como meu mestre. Alguém que está com medo, alguém que está assustado, alguém que está abalado, está preocupado da maneira com que vai morrer, desse jeito, pedindo para não ser crucificado exatamente como Jesus, mas de forma diferente. Aí então diz a história que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Pedro estava inabalável, nada moveu a sua fé do seu coração, nada intimidou Pedro. Ele morreu crendo que também havia cumprido a sua missão e que a glória o aguardava, a vida eterna o aguardava. E assim tantos outros mártires da fé. E eu falar de crentes comuns, não apóstolos, não homens, que foram usados poderosamente, citados na Bíblia, mas falar de pessoas comuns como eu e você. No tempo do imperador Nero, que mandou queimar os cristãos vivos numa via principal, crucificados e queimados vivos. Eles podiam ter negado a fé. Eu não sou crente, não, então tá confundido para poder viver, mas não negaram a fé. E assim foram mortos, queimados. E tantos outros, comidos por feras, martirizados de tantas outras formas, mas não negaram a sua fé. E por que não negaram a fé? Porque não negaram a fé, porque qualquer pessoa na sua sã consciência quer se livrar da morte. Qualquer pessoa em sã consciência quer se livrar da morte, e se para se livrar da morte tem que negar Jesus, vai negar. E por que não negam? Porque estão cheios do Espírito Santo. Porque estão cheios do Espírito Santo. Se não tivessem, teriam negado. Então olha a necessidade de nós nos enchermos do Espírito Santo. Olha a necessidade de nós estarmos cheios do Espírito Santo a cada dia das nossas vidas sobre essa terra. Não sabemos o amanhã.
Não sabemos o que vai acontecer adiante. Embora a Bíblia nos profetize, nos diga o que vai acontecer, não sabemos em que momento tais coisas acontecerão, e não sabemos o que vai acontecer com as nossas próprias vidas no dia a dia aí que se segue. Então nós temos que estar cheios do Espírito Santo para estarmos de pé e confiantes nos dias maus. O Espírito Santo nos mantém firmes, nos mantém confiantes, nos mantém protegidos. A nossa fé se torna inabalável por causa do Espírito Santo. Percebe? Então nós temos que buscar. Não é só vir à igreja, não é só sentar e ouvir, mas é buscar, é dar ouvidos, é clamar mesmo, é ter uma vida diferente, é ter uma vida diferente do que o mundo tem. Uma pessoa que busca o Senhor, ela vive na contramão do mundo. Ela vive na contramão do mundo. Ela não anda na mesma mão dos pecadores, não desce a mesma ladeira. Busca o Senhor em todo o tempo, porque sabe que o Redentor vive, e sabe que Ele vai voltar, e sabe que mesmo que morra antes, já está garantido a sua entrada no reino de Deus, no reino dos céus. Entendemos isso? Mas o que muitos estão buscando hoje? Eu vim aqui para ouvir, queria ouvir uma coisa diferente. Muitos são assim. Eu vou em tal lugar lá, em tal igreja, porque lá, nossa, tem um profeta Silvio Santos, quem quer dinheiro, né? É essa igreja que eu quero, porque lá eu vou conseguir o que eu preciso. Ilusão, obra de engano, trabalhar do próprio Satanás, para afastar as pessoas da verdade. A verdade é o que Jesus diz. A verdade é o que Jesus diz. E eu digo para vocês essa verdade: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito, se não renunciar à sua vida carnal e receber Deus, o Espírito Santo, Jesus na sua vida. A verdade é Jesus. A verdade, quem tem para nós é Jesus. E Ele quer nos fazer compreender todas as suas palavras. E é pelo Espírito Santo que se compreende, que se entende, que se aceita. Por isso nós vamos em frente, porque o Espírito Santo está conosco. Então, em Efésios 5:18, como eu já havia citado aqui no momento do louvor, e eu vou pegar até antes, vou pegar do 15. O capítulo inteiro é um capítulo fantástico, mas vamos pegar do 15, Efésios 5:15 em diante. Paulo escreveu assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos. O que é uma pessoa insensata? Tem sinônimos para essa palavra. Uma delas é louco. Insensato, louco. Não viva assim. Porque quem se afasta de Deus, quem já conhece a palavra, quem já conhece o caminho e se afasta, é louco. Por quê? Porque está abandonando o único caminho que pode te levar ele para a vida eterna. Louco, insensato. Então não vivam assim. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveitar cada oportunidade, ou seja, em todo o tempo, viva para Deus. Não se afaste desse caminho. Aproveite cada oportunidade para que Deus seja glorificado através da sua vida. Tem momentos em que a gente tem a oportunidade de ficar de boca fechada, entendeu? Tem momentos em que é melhor a gente não abrir a boca,
Aproveite essa oportunidade. Provérbios diz que quando a gente vai advertir alguém, é para a gente advertir pessoas sábias e não pessoas loucas, não pessoas incrédulas. Porque quando você vai advertir um incrédulo, um louco, não vai dar em nada. Ele só vai, ofender você. Ele só vai, oprimir você. Mas quando você adverte uma pessoa sábia, essa pessoa vai dizer: muito obrigado. Eu precisava mesmo ouvir isso. Eu precisava. Então, aproveite cada oportunidade. Busque sabedoria do Senhor para saber como agir. Isso é aproveitar cada oportunidade. Saber quando deve abrir a boca, quando deve fechar, e o que deve falar e o que não falar. Tiago, a esse respeito, disse: olha, sejam tardios no falar. Pensem primeiro se o que vocês vão dizer vai valer a pena. Pensem se o que vocês vão dizer vai edificar ou vai destruir. Entendeu? Aproveite cada oportunidade. Toma cuidado com o que você pensa, para que não haja, aí a falha de você abrir a boca e falar o que não devia. Você sabe que palavras têm um poder terrível. Palavras têm um poder terrível para destruição ou para edificação. Você chega numa pessoa triste, uma pessoa desanimada, uma pessoa querendo desistir de tudo, você abraça essa pessoa e diz: não desista, ainda não é o fim. Deus ainda tem uma longa estrada para você caminhar. Olha para cima, não olha para trás, olha para frente. Olha, com as palavras que você está dizendo, você está trazendo, essa pessoa de volta. Você vai trabalhando com palavras, sábias, você vai trazendo essa pessoa de volta. A um ponto que essa pessoa diz: você está certo. Eu já estava me entregando mesmo, mas você está certo, obrigado. Olha o poder da palavra. Então, faça o contrário. A pessoa já está desanimada, ela já está triste, ela já está querendo desistir de tudo. Então chegue para ela e disse: não tem jeito mesmo, já era, sua situação é irreversível, desista. Ela vai se matar, ela vai se jogar debaixo de um trem, alguma coisa, por causa do poder da palavra. Por causa do poder da palavra. Então, toma cuidado com a boca, toma cuidado com o que vai dizer. Aproveite, ouça essa orientação do Espírito Santo aqui, aproveite cada oportunidade ao máximo, porque os dias são maus. Aproveite para abençoar, nunca para amaldiçoar. Aproveite cada oportunidade para que pessoas possam sair do buraco, sair do sofrimento, sair da depressão, sair de uma ansiedade, sair do desgosto, da tristeza. Aproveite cada oportunidade para ajudar essas pessoas. Aproveite cada oportunidade para que Jesus seja visto através da sua vida. Seja uma pessoa sensata, seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa fiel, seja um amigo fiel, seja um amigo. Seja uma pessoa que dá bom testemunho em tudo que faz, em tudo que fala. Maneira como anda, maneira como se veste, maneira como fala, a maneira como trabalha, como exerce o seu trabalho, a maneira como fala do seu patrão, a maneira como fala da sua patroa, do seu chefe, a maneira como fala do seu pai, como fala da sua mãe, a maneira como você fala de um irmão, de um parente, a maneira como você fala de um inimigo. Que Cristo seja visto em você. Entendeu, né? Cristo seja visto. Aproveite cada oportunidade, não jogue fora. O tempo é algo precioso. Tempo é algo que acontece, que passa e não volta mais. O tempo não volta, ele só vai para frente. Então o tempo é muito precioso. Cuidado para não perder pessoas, para não deixá-las passar e você não fazer nenhuma diferença na vida delas. Precisa estar cheio do Espírito Santo para estar assim atento. Precisa estar cheio do Espírito Santo.
para poder entender como que se aproveita o tempo, porque Ele nos ajuda. Ele nos ajuda. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos. Veja que ele usou de novo a palavra. Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Como é que se compreende a vontade do Senhor? Eu iniciei falando sobre isso, mas Paulo, ele fala de novo aqui: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. É assim que nós vamos compreender a vontade do Pai, se nós deixarmos nos encher pelo Espírito Santo. A gente tem que abrir a vida para o Espírito Santo, não bloquear. Mas muitos de nós colocamos bloqueios. Então o Espírito Santo não vai encher, porque nós estamos bloqueando a sua passagem. Ele nos respeita, Ele não invade. Ele não invade. Tem músicas que, infelizmente, a letra de algumas músicas usam muito errado essa palavra. Pede para o Espírito Santo invadir. Ele não invade. Ele pede para entrar. Lembra Jesus batendo a porta? Ele bate a porta. Ele é um cavalheiro. Então ele não vai invadir. E se a gente criar bloqueios, ele não vai invadir. Agora, se a gente tirar os bloqueios e clamar e chamar, ele entra. Ele age. Ele opera. Ele faz milagres. Ele faz milagres na vida dos que creem. Deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas. Deem graças, em todas as coisas, em cada situação da vida. Senhor, obrigado, eu te dou graças, porque o Senhor não me abandona. O Senhor está comigo aqui nessa situação, boa ou ruim, o Senhor está comigo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Amém? Olha, devemos estar sempre cheios. Esta é a vontade de Deus. Você precisa estar sempre cheia, eu preciso estar sempre cheio. Imagine, quando você come, quando você se alimenta, você come até se fartar. E por um momento, uma hora, pelo menos 2, 3 horas, você se sente satisfeito. Você não se sente satisfeito? Porque você comeu o suficiente para ficar aí pelo menos 3 horas sem passar fome. Então você tem que estar sempre se alimentando para estar sempre satisfeito, sempre se sentindo bem. Passa um pouco do horário e você não comeu nada, você já começa a sentir, né, aquela fomezinha, aquela coisinha no estômago, né? Pedindo, ai, come alguma coisa, pelo amor de Deus. Eu estou meio que assim hoje, né? Assim é o Espírito Santo. Se a gente se encher dele todos os dias, vamos sempre nos sentir bem, vamos sempre nos sentir fortes, vamos sempre nos sentir inabaláveis, aconteça o que acontecer. Então precisamos nos alimentar, sempre, sempre, sempre. Sempre buscar, e de todo o coração, de todo o coração. Precisamos estar cheios da luz de Deus. Estando cheios da luz de Deus, nós vamos iluminar a vida de outras pessoas. Estando cheios do Espírito Santo, vamos estar cheios de luz. E vamos iluminar a vida de muitas pessoas, vamos adoçar a vida de outras pessoas. Não tem aqueles dias no trabalho que às vezes está todo mundo, até o pessoal está ali, aí chega sempre aquele, ó dia, ó vida, ó azar, tudo dá errado, e começa, né, aquela negatividade, aquelas palavras, aí as pessoas começam a ficar irritadas, aí alguém já começa a ficar meio ruim também, ai, que esse camarada aí, essa pessoa, oi, quando chega, tira a alegria da gente. Nós temos que ser o oposto,
Eu louvo a Deus não é porque tudo me vai bem. Eu sorrio não é porque tudo me vai bem. Eu alegro a vida de outras pessoas não é porque tudo me vai bem, mas é porque a minha alma está cheia do Espírito Santo de Deus. Entendeu? Então você tem que ser essa pessoa, estar cheia do Espírito Santo de Deus, para iluminar as outras vidas, para alegrar as outras vidas. Sabe, você tem que ser aquela pessoa que quando você chega perto assim, os outros falam: oh, chega, fica mais perto da gente aqui, é tão bom ter você com a gente. Quando você chega aqui, alegria geral. Quando você chega aqui, nossa, dá uma vontade de cantar. Você tem que ser essa pessoa, cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Uma coisa que a irmã Cláudia falou, né, das pessoas que ela levou lá para o nosso retiro. Por que essas pessoas gostaram? Por que essas pessoas se sentiram bem? Embora sejam pessoas de uma outra fé, né? Embora sejam pessoas que vivem de uma maneira totalmente, né, diferente da nossa, bebem, né, vão para farra, como ela disse, mas essas pessoas estiveram conosco lá, talvez pensaram assim: poxa, não vai ter uma cervejinha, caramba, não vai ter aquela bebidinha quente, né? Mas vamos lá, vamos lá. E passou 3 dias lá com a gente e não sentiu falta da bebida, não sentiu falta do cigarro, não sentiu falta da farra. Por quê? Porque estavam no meio de pessoas alegres, estavam no meio de pessoas cheias da presença de Deus. Cada culto que fizemos naquele local encheu mais a vida daquelas pessoas, inclusive a nossa vida. É isso. Uma vida cheia do Espírito Santo nos transforma e transforma quem está ao nosso redor. Aqueles que não gostarem, que forem incrédulos mesmo, eles vão se afastar. Pessoas más, pessoas ruins, quando se aproximam de você, se afasta, não consegue ficar, porque você é luz. Mas pessoas boas, pessoas que tenham ainda um trabalhar do Espírito Santo nelas, quando você iluminar o caminho delas, elas vão seguir essa luz e vão se encontrar com Jesus e vão receber o Espírito Santo como você recebeu. Compreende isso? Faça a diferença. Ao invés de ficar, porque alguns aqui, infelizmente, a gente sabe, irmãos, nós não somos perfeitos, e a gente fala essas coisas porque não somos perfeitos, mas alguns de nós aí, talvez tenha passado dias em que está sempre lá, cabeça baixa. E aí o outro fala: você não é assim, o que está acontecendo com você? Não estou bem. E essas pessoas ficam tristes, falam: poxa, mas ela é uma pessoa de Deus. Ela é uma pessoa de Deus, como pode? Se ela está assim, imagina eu se acontecer alguma coisa comigo. Pensou nisso, irmãos? Então você não pode se deixar contaminar. Dias ruins todos nós vamos viver nessa terra, não dá para fugir deles. Elias tentou entrar numa caverna, piorou a situação dele, porque ele enfrentou a solidão, e a solidão lhe trouxe uma depressão. Então o Senhor Deus foi lá e falou: o que você está fazendo aí dentro? Sai para fora. E aí o Senhor restaura a sua saúde física, mental, emocional, e ele volta ativa. Então não se deixe contaminar nos dias maus, não se deixe contaminar por más notícias, não se deixe contaminar por pessoas que se aproximem de você para falar, para criticar coisas, para falar do caos, para falar disso, daquilo que é ruim. Não se deixe contaminar. Você serve um Deus vivo que te ama, que te guarda, que te protege, que te mantém, que te põe de pé todo dia. Me fez lembrar o Salmo 127. Se não for assim, nossa casa vai cair. Se não for assim, a nossa casa vai cair. Salmo 127. Primeiro verso. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. 2. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama.
Se não for o Senhor, não adianta. Se o motivo de estarmos aqui não for o Senhor, nós estamos aqui em vão. Se o motivo de eu me unir a você, de você se unir a mim, não for o Senhor, estamos nos unindo em vão. Se nós estamos aqui, buscando qualquer outra coisa que não seja o Senhor, estamos buscando em vão. Pois nada novo vai acontecer. Nada novo. As nossas vidas ficarão indo de mal para pior. Ao invés de subir degraus, estaremos descendo degraus. Se não for o Senhor, o construtor da tua casa, o construtor da tua vida. Então se encha do Espírito Santo. Busque a presença do Espírito Santo. Porque a tua vida não é para ser igual daquele ou daquela outra que está lá fora, só reclamando, só murmurando, só triste, só desanimado. Você não foi chamado para ter uma vida assim. Você não foi chamado. Você pode passar por momentos de tristeza. Podemos passar. Eu passei momentos de tristeza na minha vida que ninguém percebeu, porque eu fui chamado para ser luz, não trevas. Já passei momentos da minha vida pilotando esse altar aqui para o Senhor. Momentos terríveis, momentos de dor. Mas subia nesse altar e sempre preguei essa palavra com convicção, sem duvidar. Passado o período, contei para a igreja e diziam para mim: não, quando você esteve assim? Quando, pastor? Não, em que período? Não, como o pastor estava? E a gente não dava para perceber, porque eu só contava para Deus, e minha esposa, minha família, ali, minha esposa e meus filhos, e um ou outro, de muita confiança, que eu sabia que não desanimaria, mas oraria comigo. Porque quando você está passando por alguma situação difícil, quando você está passando por um momento de dor, dependendo para quem você contar, você vai desanimar essa pessoa. Mas se você que é pastor, se você que é um obreiro, se você que é uma pessoa de Deus, está assim no momento de dor, como é que vai ser eu? Ai, meu Deus do céu, então eu vou sair da igreja. Você não pode. Você só pode contar situações como essa para pessoas que estão ou no seu nível espiritual, ou no nível acima do seu. Porque essas pessoas vão te ajudar em oração, essas pessoas vão estar do teu lado. Fora isso, você não deve falar, a não ser para Deus. E eu passei por períodos terríveis da minha vida, servindo ao Senhor, pregando, louvando, ensinando, do mesmo jeito que sempre fiz. Por dentro um caco, mas por fora, iluminando, sendo luz. Entendeu? Entendendo que era o tempo, eu tinha que passar por essas coisas, porque é um tempo para todas as coisas, diz a palavra. Então eu tinha que passar, eu tinha que aceitar que tinha que passar, mas passar, cabeça erguida, louvando a Deus. Então você pode até estar triste num momento ou no outro, mas eu já falei isso aqui outras vezes, pessoas já gravaram isso no coração, mas tem pessoas aqui que ainda não viram isso. Você pode até estar triste, mas você não é uma pessoa triste. Você passa por momentos de tristeza, mas você não é uma pessoa triste. Você não foi cheia do Espírito Santo para viver na tristeza. Passar por alguns momentos sim, mas viver na tristeza não. Porque na presença do Senhor, como diz um salmo, até a tristeza salta de alegria. Amém? Essa é a vida que eu e você temos que viver. Sai da síndrome de Zeca Pagodinho. Deixo a vida me levar, vida leva eu. Sai dessa síndrome. A minha vida não me leva não, sou eu quem a levo. Com a direção do Espírito Santo. Leve a tua vida com a direção do Espírito Santo. Ela não pode levar você. Se você deixar a tua vida te levar, você vai para o buraco. Entendeu? Tome as rédeas da tua vida. Tome as rédeas da tua vida. E diga:
em Cristo eu sou mais do que vencedor. O mundo pode dizer ao contrário, eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Faz até lembrar uma história que a pastora Fátima contou lá no retiro. Nós estávamos falando das invenções, e a historinha que a pastora contou da história de um homem, esqueci o nome dele, é Finger o sobrenome. Ele foi a pessoa que inventou o rastreador, né? Um GPS, a pessoa que inventou. Foi abandonado, bebezinho ainda de dias, foi abandonado. Um casal de pessoas um pouco mais velhas já adotaram essa criança, cuidaram dessa criança. Ele foi crescendo, e quando ele estava na escola, os coleguinhas zombavam ele, garoto da lata do lixo, davam muitos nomes para ele, o abandonado do lixo, e assim por diante. Viviam caçoando dele. Era uma família pobre que o adotou, e ele era zombado por todos. E resumindo a história, ele tinha muita vontade de vencer. Então ele procurou não ficar dando ouvidos à zombaria. E aí, um dia, ele tinha muita vontade de ter um computador. Com muito custo, o pai comprou um computador quebrado. Ele falou, não tem problema, pode ser quebrado. Ele comprou um computador quebrado para ele. E ele ficou, então, ele começou a pôr as horas do seu dia depois da escola nesse computador, tentando arrumar ele, tentando consertar. 50 tentativas. Na de número 50 ele conseguiu fazer o computador funcionar. Desmontou o rádio relógio do pai, despertador, usou peça de um, peça de outro, tentava essa, tentava aquela, tentava e foi indo, até que no número 50 das suas tentativas, ele fez o computador funcionar. Só aí, já daria para a gente entender o que é que Deus está falando com a gente. Você não foi chamado para desistir. Você não foi escolhido por Deus para desistir. É por isso que vocês têm que ouvir, vocês precisam ouvir. Encham-se do Espírito Santo, porque vocês foram chamados para vencer. E ele consertou o computador. Aí na escola, na sala tinha uma sala de, não sei como é que chama, de invenções, de tecnologia. Havia outros computadores quebrados. E na hora do intervalo, enquanto todos aqueles que zombavam dele estavam lá no intervalo, ele ia para essa sala e começava a mexer nos computadores. E ele foi consertando um a um. E a diretora da escola, quando viu, se alegrou demais. Falou, meu Deus, e aí, não me lembro bem da história, mas conversando, acho que foi com a prefeita da cidade, a prefeita falou que tinha mais de 100 computadores quebrados, não sabia o que fazer, que ninguém consertava ainda naquela época, ia se tornando lixo. Aí ela fez o comentário do rapaz, do menino, ele tinha acho que uns 12 anos ainda. E aí então a prefeita pediu para levar na prefeitura, ela levou ele até uma sala. Quando ele viu, os olhos dele brilharam, tanto computador que tinha. Ela falou assim, vou pagar $12 a hora sua de trabalho para você consertar esses computadores. E ele foi passando os dias ali e consertou todos eles. O pai dele começou a sofrer de Alzheimer, começou a perder noção da vida, e ele sempre se perdia. E esse menino amava demais o pai, a mãe, amava muito o que eles tinham feito por sua vida. E o pai dele chegou a desaparecer por horas, por dias. Encontravam, e ele começou a pensar, eu preciso fazer alguma coisa para achar o meu pai quando ele se perder. E aí ele começou a trabalhar num dispositivo. Ele começou a trabalhar num dispositivo, e ele pensou, vou criar alguma coisa para colocar no sapato do meu pai, porque até a roupa ele tirava, ele não sabia que estava nu, e saía, mas nunca saía sem os sapatos.
Então ele pensou, vou construir um dispositivo, vou colocar no sapato dele, e aí quando ele estiver perdido, eu ligo para esse dispositivo, falo com ele, pai, onde você está? Aí ele vai dizer, e eu vou achá-lo. Aí diz que assim foi, ele inventou o dispositivo, pôs no sapato do pai, o pai se perdeu. Ele ligou para o pai, pai, aonde você está? Oi, filho. O pai ouvia a voz, né? Oi, filho, eu não sei onde eu estou. Suficiente, ele rastreava pelo dispositivo. Rastreava o pai, achava o pai e trazia para casa. Se esse menino aceitasse o que foi feito com ele, ser rejeitado, abandonado, deixado no lixo e encontrado para... Se ele aceitasse essa rejeição, esse desprezo, ele nunca seria ninguém. Ele nunca seria ninguém. Morreria cedo. Mas não, ele teve vontade de vencer. E muitas pessoas assim no mundo. Há muitas pessoas assim. Mas muitas delas não têm o que eu tenho. Muitas dessas pessoas não têm o que você tem. O Espírito de Deus. O Espírito do Criador de todas as coisas. O Todo-Poderoso Deus. Que o Espírito Santo é Deus. Eu e você temos Deus. E às vezes a gente desiste por nada. Às vezes a gente abandona por nada. Começou todo feliz. Essa vai ser, vou por aqui. Esse vai ser o caminho. Vai ser isso, é isso aí. Começou todo feliz, empolgado. Aí começou a ouvir aqui, zum, zum, zum. Não, isso aí não adianta. Besteira. Desiste. Não vai. Você não vai chegar até o final. Muitos tentaram e não foi. Você não vai ser o primeiro. Desistiu. Abandonou pela metade. Começou e não foi até o fim. Muitos de nós somos assim. E não é essa a vontade de Deus para mim. Não é essa a vontade de Deus para você. O Senhor chamou você para você ser um vencedor. O Senhor chamou você para ser uma vencedora. E você vai ser, se buscar se encher do Espírito de Deus a cada dia. Ele vai guiar você. Quando você começar a querer desanimar, Ele vai te lembrar. Ele vai te fazer lembrar, porque um dos atributos dele é nos fazer lembrar quem somos, de onde saímos, onde estamos e para onde vamos. Ele vai nos fazer lembrar. E então a gente vai parar de desistir fácil. A gente vai parar de desistir. A gente vai parar de regredir. A gente vai parar de voltar para trás. A gente vai parar de entrar em becos sem saída. A gente vai entender o caminho e vai, porque Ele é o nosso guia. Ele é o nosso guia. Deixa o Espírito Santo guiar a tua vida, amém? Encha-se dele. Você tem que iluminar, ser um grande luzeiro sobre a terra. As pessoas ao seu redor precisam ser contagiadas pela tua alegria, precisam ser contagiadas pelo teu ânimo, pela tua vontade de vencer, pela sua determinação em ir adiante. As pessoas precisam ser contagiadas, porque você está cheio do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Você nasceu de novo. Você recebeu o Espírito de Deus. Encha-se dele agora a cada dia, para não regredir, para não parar. Fomos chamados para dar frutos. Saia por aí dando muitos frutos. Frutos dignos de justiça. Amém? Abaixa a tua cabeça. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, eu sei que o Senhor veio nos visitar aqui essa noite com a tua palavra, pois o teu Espírito Santo está em nós. O Senhor veio nos trazer a tua palavra, palavra animadora, palavra, Senhor, de cura, uma palavra que cura a alma. Eu sei que tem alma sendo curada aqui essa noite. Eu sei que tem alma que foi curada aqui essa noite, que foi revestida do teu Espírito, Pai. Oh, Senhor Jesus, continua cuidando de nós, Senhor. Continua, Senhor, levando essa pessoa pelo caminho da verdade.
Essa pessoa entrou aqui hoje para ouvir essa palavra, Pai, porque ela precisava. Ela nem sabia, mas ela estava precisando e não sabia que era assim que o Senhor ia falar, não sabia que era isso que o Senhor ia dizer. E ela agora está fortalecida, ele está fortalecido. Oh, Pai, é assim que tem que ser. Sermos guiados pelo Espírito Santo. Sermos lembrados a cada dia pelo Espírito Santo sobre o teu querer, a tua vontade que é perfeita, boa e agradável. E assim aproveitarmos a cada oportunidade, vivermos sabiamente sobre essa terra, Pai, não dando ouvidos, meu Pai, a palavra, meu Pai, de maldição, não dando ouvidos, meu Pai, a palavras praguejando as nossas vidas, não darmos ouvidos, meu Pai, a palavras desanimadoras, não darmos ouvidos, Senhor, a notícias ruins, mas entendemos que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso guarda, é o nosso protetor, é o nosso sustentador, que alegra cada um de nós no caminhar, Pai, que nos mantém de pé e firmes no caminhar. Enche, Pai, cada um, enche cada uma, enche com teu Santo Espírito, de maneira, Senhor, em que essa pessoa nunca mais se sinta abalada na vida, porque é totalmente possível não sentir mais abalos. Oh, Pai, através da nossa fé, quanto mais buscarmos a tua presença, mais estaremos, meu Pai, firmados na rocha. Tempestades não vão nem mexer com a nossa casa, não vão balançar nem a janela. Oh, Pai, em nome de Jesus, firma cada um aqui nessa rocha, em Cristo Jesus, Pai, para que sejamos inabaláveis, para que possamos trabalhar, meu Pai, louvando o teu nome, adorando o Senhor, fazer a diferença, iluminar o caminho de outras pessoas, a vida de outras pessoas, e aqueles que são do mal, Senhor, vão se afastar de nós, vão se afastar, em nome de Jesus. Traz de volta, Senhor, a alegria que se perdeu, em nome de Jesus. Traz de volta essa noite, Pai, aquela pessoa alegre, aquela pessoa feliz no Senhor, grato pela salvação, pela vida eterna. Traz de volta, Senhor, essa pessoa vivendo no primeiro amor, radiante por ser salvo, por ser salva, alegre, feliz e inabalável, Senhor. Uma pessoa de fé, uma pessoa de fibra, uma pessoa corajosa, uma pessoa, Senhor, determinada. Oh, Pai, uma pessoa que anda na fé, anda, meu Pai, pela tua palavra, está calçada com o Evangelho, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Diga amém. O Senhor está nesse lugar, Ele está entre nós. Ele sabia que eu precisava disso. Ele sabia que você precisava. Ele sabia exatamente o que a gente precisava aqui hoje. E eu sou grato a Deus por isso. Amém? Glória a Deus. Queria devolver para nossa irmã, para a gente poder orar e encerrar. Glória a Deus. Que palavra tremenda, né? Falou muito comigo. Assim, rapidinho. Enquanto o pastor ministrava, eu lembrava a época que eu estava fazendo faculdade. E eu trabalhava num emprego muito difícil. Mas em nenhum momento o Senhor deixou de cuidar de mim. Em nenhum momento eu pude não contemplar o quanto Deus cuidava da minha vida. E olha que por vários momentos eu pensei em desistir. Mas e aí eu sempre estava aqui buscando, porque o segredo é você buscar cada vez mais e mais em Cristo. Que só Ele pode nos ajudar a suportar essas coisas que vêm para nos derrubar. E eu sou muito grata a Deus, né? Porque o Senhor, Ele me fortaleceu e eu consegui, né? E no período da minha faculdade, minha filha também me ajudou muito. Foi um alicerce muito grande na minha vida, né? E é isso, não desista, não desista, não desista nunca, porque eu não desisti e Jesus, Ele me abençoou e hoje eu sou formada, eu sou professora, pela honra e pela glória do Senhor Jesus, amém? Os recadinhos eles estão passando aqui, não se esqueçam que sábado dia 29 tem um encontro de casais, é uma bênção, né?
que todos os casais possam participar, amém? Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé, vamos orar, né? Para que nós possamos ir em paz e segurança para os nossos lares, amém? Soberano Deus, eterno Pai, obrigado, Jesus, por essa palavra maravilhosa, Senhor, que o Senhor falou, Senhor, ao nosso coração, Pai. Ó Senhor, que nós possamos sair daqui, Senhor, fortalecidos, Pai. Ó Pai, que nós tenhamos entendido, Senhor, que não é para a gente desistir, que é para a gente continuar, mesmo que venham obstáculos, tristezas, mesmo, Senhor, que viemos passar por dificuldades, Pai, mas que nós possamos sempre estar com o nosso coração cheio, Pai, e crendo, Jesus, que o Senhor é poderoso, que o Senhor nos guarda, que o Senhor cuida de nós, Pai. Eu tenho vivido, Senhor, experiências na minha vida, Pai, onde eu posso contemplar, Senhor, o seu amor, Pai, com a minha vida, o seu cuidado, o seu zelo. Ó, Pai, que os seus filhos que estão aqui nessa noite, Senhor, possam sentir, Senhor, esse amor grandioso, esse zelo, Pai, que o Senhor tem tido, Senhor, com a minha vida, Pai. Pai, eu te peço, Senhor, que nessa noite o Senhor nos leve, Senhor, em paz e em segurança para os nossos lares. Nos livre, Senhor, do mal, Senhor. Nos livras do homem mau, de acidentes, de assalto, Pai. Pai, guarda, Senhor, os nossos dias. Guarda a nossa semana, Pai. Guarda, Senhor, cada um, aqueles que vieram, aqueles que não puderam vir, o Senhor sabe o porquê, Pai. Eu te peço, Senhor, nos leve em paz e em segurança para os nossos lares, ó Pai. E que nós possamos, Senhor, continuar sendo cheios. Que nós possamos, Senhor, continuar nessa união, Pai. Que nós possamos, Senhor, uns ajudar os outros, Pai. Porque o nosso foco, Senhor, é em morar no céu, Pai. O nosso foco, Senhor, é Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus. Assim eu já te peço desde já e te agradeço em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Só frisando então, sábado às 20 horas, nosso culto de casais, e já há uma palavra poderosa de Deus para ser ministrado no casamento de vocês, amém? Então venha com o seu cônjuge neste sábado às 20 horas, tragam aí aquele prato gostoso para a gente no final fazer uma confraternização, tá? Tenho certeza de que vai ser um culto maravilhoso, porque o Senhor Deus nunca deixa a gente confundido. Estende as suas mãos. O amor do Pai Todo-Poderoso, a graça do Filho Todo-Poderoso e a comunhão do Espírito Santo Todo-Poderoso seja com você hoje e para sempre. Diga amém. Que os senhores acompanhem, vão em paz, vão em segurança.